Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da quarta semana depois de Pentecostes, celebrando São Gregório Barbarini. E vejam, um homem de pastoral, hein? E pastoral do Concílio de Trento, né? Santificou-se com a pastoral do Concílio de Trento. A questão é quem se santifica com a pastoral do Vaticano II. E agora, eu não posso esquecer isso, queridos. Estamos avançando, hein? É passo a passo, é a martelada, mas vai se desfazendo, vai ruindo todo o papado, vai ruindo a Santa Igreja. Não, eu não posso deixar passar assim de graça este último documento assinado por Francisco, da Congregação para a Unidade dos Cristãos. Não se pode deixar passar assim. De fato, ali está se dando as últimas grandes malhadas. Nós estamos esperando ainda um outro documento pior. Um outro documento pior. Eu fiz um vídeo sobre aquilo. Quando aquilo sair, então será o papado estará ao rés do chão. O antipapa Francisco terá conseguido, com aquele documento que esperamos, terá conseguido realmente demolir totalmente o papado. Mas já agora, queridos, já agora. E o mais interessante é que para fazê-lo tem que contradizer o próprio Vaticano II, tão encomiado, para justificar tanta pastoral, o Vaticano II, usado para justificar tantas pastorais que não deram certo. A pastoral, de fato, é aquela área onde mais podemos encontrar a fragilidade da Igreja. Mas é também onde o seu esplendor mais magnífico pode brilhar, porque é ali que se faz o contato com as almas dos católicos, as almas dos hereges, dos cismáticos, dos apóstatas, as almas dos pagãos, a alma das nações, dos povos, dos reis, tudo é sobretudo na ação pastoral. Na ação pastoral que elas podem ser, sobretudo, atingidas. E é ali que brilha o esplendor da glória da santidade, da salvação, da humanidade. É ali, sobretudo ali. Claro que ela reporta ao dogma, com certeza ela reporta às escrituras, com certeza ela promove a mais íntima comunhão com Deus, no arrependimento, no perdão dos pecados, na vida mística, e tudo. Então, a pastoral é coisa importante, coisa muito importante. Com o Vaticano II se assolou os padres, sobretudo os padres, se assolou os padres com muita pastoral. O orgulho de um padre, de um pároco, era mostrar lá no Pelourinho, na frente da igreja, as muitas pastorais da sua paróquia. Tantas reuniões que a gente não podia atender a todos os grupos.
eu e muitos outros padres lançamos mãos de um expediente. Eu fiz lá no salão paroquial uma divisão e fazia reuniões de todos numa noite só. Aí a gente ia de salinha em salinha para dar um ar da graça em cada grupo e deu, senão chama os padres das reuniões, né? Só fazia reunião. Não tinha tempo para mais nada. E, contudo, realmente, a salvação das almas, a santidade, tudo vinha a menos, deixa a desejar. O fato é que a pastoral do Vaticano II deu no que deu, né? Agora nós podemos dizer com toda a tranquilidade, de cara aberta, limpa, aqueles que defendem o Vaticano II e a sua pastoral com unhas e dentes, podemos dizer, olha o que, né? Colocou a igreja num estado tal que ela abraça agora o falso profeta, o antipapa e falso profeta Francisco, como se fosse dos seus. E não é. Não é. E me parece realmente um golpe para a humilhação final. Essa de agora quererem borrar o próprio Vaticano II. Não serve mais. O Vaticano II, para essa contra-igreja, não serve mais. Não só a sua pastoral é funesta, senão que agora não serve mais para atender os desígnios nefastos, malignos do antipapa e falso profeta Bergoglio, que quer destruir o papado e a Santa Igreja toda inteira. Esta que é a dura realidade. Esta que é a realidade que nós estamos vivendo. Com esse documento sai à luz aquilo que já dizíamos nesses últimos, eu não digo que eu digo isso há 11 anos, mas há 9 anos e pouco, sim, né? Com certeza. Desde que saiu aquele primeiro documento pós-sinodal, Evangelii Gaudium, onde o antipapa expõe o seu programa de destruição da igreja e do papado, da inteira humanidade. Então, essa é a dura realidade. Chegamos neste ponto. Com o Vaticano II, a igreja se abriu. Eu digo que há sempre, importante isso, queridos, e temos que distinguir. O Vaticano II não é causa de Bergoglio. E tanto é verdade que agora ele borra o Vaticano II, ele apaga o Vaticano II para continuar com a sua loucura. O Vaticano II não gerou este Bergoglio. Ele, com certeza, é uma pastoral, propõe uma pastoral equivocadíssima da igreja, que nós vimos nesses 50, 60 anos, equivocadíssima pastoral, né? Mas o pior fruto do Vaticano II, nós devemos dizer, é este, ter aberto a igreja para receber este golpe, como que a não senti-lo. Dessa mudança não só de grau, mas de essência, porque essa não é a Igreja Católica. Esse não é o papado. Vejam, para ir ao pensamento, aquilo que Francisco está fazendo, tem que se negar o Vaticano II, o Vaticano I, as Sagradas Escrituras. Isso não é, tem que se negar a pastoral, Vaticano II, tem que se negar a pastoral. Uma pastoral nefasta, já dizíamos, e tanto nefasta que permite à igreja receber
essa martelada, essa paulada, sem quase notar. Né? Uma. 2, nega o dogma, Vaticano I. Né? Tudo, e não é só o dogma defendido, o papal defendido, proposto no Vaticano I, senão que todos os dogmas desse homem, vimos nesses 11 anos, todos os dogmas da Santa Igreja, ele aborrece a fé católica. Ele aborrece a fé católica. Tem nojo dela, não gosta, não é católico. Esse homem não é católico, absolutamente não é católico. E, finalmente, as Sagradas Escrituras. Né? Se volta contra Deus, a ponto de negar a divindade de nosso Senhor, a este ponto de negar a sua ressurreição, os seus milagres, toda a Escritura, todas as Escrituras. Olha, veja, queridos, mas como não enxergar isso? Eu me pergunto como é que pode esses cardeais, esses bispos, esses padres, por mais que sua cabeça esteja cheia do Vaticano II, por mais, possam admitir, possam entender, possam aceitar, e pior, possam colaborar, possam colocar-se amarteladas ao lado do antipapa para desmantelar, desmanchar, desfazer, destruir o papado e a Santa Igreja Católica. Só se pode explicar pelo pecado, só se pode explicar pela ação de Lúcifer. De Lúcifer. Só assim se pode explicar. Não há outro modo. Não há outro modo. Eis porque a distinção neta que quero fazer entre a pastoral do Vaticano II, agora rejeitada por esse documento, e aquilo que acontece com o antipapa e falso profeta Bergoglio. Uma é a Igreja Católica, ainda é a Igreja Católica. O Vaticano II é ainda Igreja Católica. Podemos e devemos e precisamos reconhecer que dele vem uma pastoral nefasta, praticamente sem frutos, praticamente. E os frutos sabemos, já, eu enumerei antes, né? Em primeiro lugar, confirmar a igreja na fé. Depois, a conversão dos pecadores. Depois, o anúncio para fora da igreja, né? Para fora da igreja, até atingir as outras ditas religiões e, enfim, a inteira humanidade. Então, esse é o grande fruto que deve dar qualquer pastoral. Esse é o grande fruto. Então, dizemos que o Vaticano II com certeza produz frutos em todos esses âmbitos. Produz frutos, né? Mas não aquilo que nós esperávamos. Ainda há poucos dias eu vi um padre, ainda mais velhinho do que eu, dizendo, como eu já disse quantas vezes aqui, que nós recebemos com tanta grande alegria e esperança o Vaticano II, pensando, agora sim a igreja vai, agora vai. Né? E vejam no que Deus, depois de 50, 60 anos, quem não quer enxergar que o pior fruto do Vaticano é esse, como digo, né? Abrir a igreja para não perceber que aqui se trata já de uma outra igreja, uma contra-igreja, aquela de Bergoglio. Né? Esse aqui é o terrível. Não, e o povo acha que há uma mistura, que está tudo junto. Né? Que está tudo junto, a Igreja Católica e esta contra-igreja de Bergoglio. Não está tudo junto, não pode. A Igreja Católica é una, santa, católica e apostólica. Não pode se misturar com esse cisma, essas heresias, como é que é aquela outra? Heresia, cisma e... Eu disse antes. Ah, meu Deus, sempre me esqueço dessa palavra. Apostasia, né? Apostasia. Não pode. Então, queridos, é preciso rejeitar com força, com coragem,
ao antipapa Francisco e a sua contra-igreja. E é preciso retornar, sim, à pastoral do Concílio de Trento. É preciso retornar à pastoral do Concílio de Trento. É preciso retornar a defender o dogma, os dogmas da igreja. Os dogmas da igreja. É preciso defender as Escrituras. É preciso defender Jesus, sua divindade, seus milagres, o seu poder de perdoar os pecados, assim como ele transmitiu aos homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.